Eu vou só preparar a minha cola, eu falo. Boa noite a todos. Aos encarnados e aos desencarnados, eu sempre falo isso, né? Eu quero agradecer a oportunidade do convite de estar aqui pela primeira vez. Eu espero que a gente possa ter uma empatia, ter um sentimento bom um pelos outros e os outros por mim, e que eu possa falar algo bom que todos nós precisamos ouvir e possa voltar mais vezes, né? Quando me foi feito o convite, eu fiz a seguinte pergunta. Deixa eu só falar uma coisa. Para quem não me conhece, gente, na verdade eu chamo Messênia Cristina Munhato, tá? É que fica mais fácil falar Cristina, por isso que ele fala Cristina. E eu sou espírita, assim, pelo menos convicta desde os 18 anos nessa encarnação, mas eu sou aprendiz de espírita a vida toda, tá? Então eu estou sempre estudando, sempre procurando aprender mais, e pode ser que às vezes eu fale algumas coisas não muito ortodoxas, aí vocês me perdoam. Então, como eu estava dizendo, eu também sou escritora e eu sou psicoterapeuta holística, tá? E eu trabalho no André Luiz. Então agora eu já me apresentei, agora vocês já sabem quem que eu sou. A primeira pessoa que sempre precisa ouvir é quem está falando, por isso que os nossos ouvidos são os primeiros que estão perto da nossa boca. Então eu espero, em primeiro lugar, falar algo que eu esteja precisando ouvir, e em segundo lugar, que vocês possam aproveitar. E quando eu perguntei, eu fiz a seguinte pergunta para ele: a casa está precisando que a gente fale sobre que tema? Por que isso? Porque eu ainda não conheço vocês o suficiente, então eu não sei ainda o que está passando pelo coração de cada um, quais são as dúvidas de cada um, o que a gente poderia desenvolver. Aí eles me deixaram bem à vontade e não me contaram isso. Então eu tenho que, assim, supor alguma coisa. Então, se não for o que vocês esperavam, vocês me perdoem, tá? Graças ao bom Deus, a gente estuda essa doutrina maravilhosa que tem uma infinidade de assuntos que a gente deveria martelar na nossa cabeça todos os dias e repetir toda semana. Por quê? Porque parece que a gente tem uma dificuldade muito grande da parte do estudo para pôr em prática, né? Então, no fim das contas, qualquer assunto que a gente resolve discutir dentro da doutrina espírita é algo para a gente estudar e debater, e estudar de novo e debater de novo. Somos todos aprendizes, sempre, tá? Então, eu fiquei me perguntando, hoje, o que é um assunto que a gente ouve muito? O que é um assunto que acomete muito a nossa sociedade, que prejudica muito as pessoas? Os vícios, né? Hoje em dia a sociedade é vítima dos vícios. E inclusive isso me mexeu também muito porque a gente acabou atendendo uma pessoa ontem com essa problemática. E aí, pensando a respeito dos vícios, eu acredito até que seja a espiritualidade maior que pediu pra gente estudar sobre isso hoje, tá? Quando a gente fala em vício, o que vem na cabeça de cada um? A gente pensa logo em drogas, cigarro, álcool. Com muito custo, a gente lembra que medicamento também é droga. Muitas pessoas ainda não percebem isso, né? Com muito custo, a gente lembra que jogos também são vícios, né? Com muito custo, a gente lembra que a pessoa pode ter um vício no computador, no Facebook, no WhatsApp, que a pessoa pode ter um vício no sexo ou nos abusos sexuais. Aí, com muito mais esforço, a gente lembra da gula, né? Que hoje a maior parte da sociedade sofre com a obesidade devido ao vício da gula, né? Mas a gente costuma esconder isso.
Então, de uma forma geral, quando a gente fala em vícios, vem na nossa cabeça as drogas de todos os gêneros, o cigarro e o álcool, que também são drogas, os medicamentos, que também são drogas, a internet, ou os jogos, ou os dois, e o sexo e a comida. São coisas bem palpáveis pra gente, né? A gente poderia talvez falar que isso são vícios materiais, porque são coisas fáceis da gente ver, da gente sentir, da gente conhecer alguém que está passando por isso, né? E a gente se esquece dos outros vícios. Eu acredito que existam outros vícios que são muito piores do que esses. Eu sempre falo isso. Alguém nesse momento se lembra dos vícios do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da inveja, do ciúme, da avareza, da fofoca, da maledicência? Alguém se lembra do personalismo, do perfeccionismo, da ira, do ódio, do remorso, da vingança, da agressividade, da impaciência, da negligência, da ociosidade e etc, etc, etc. Alguém se lembra desses outros vícios quando a gente pensa em vício? E aí agora, lembrando de todos esses, eu poderia fazer uma pergunta aqui. Quem possui algum tipo de vício, levante a mão. Na verdade, a pergunta seria assim, né? Quem é que não possui algum desses vícios? Né? Porque aí a gente não ia ter ninguém levantando, né? E aí eu falo, será que é mais fácil a pessoa parar de fumar ou de guardar rancor e ressentimento? Será que é mais fácil a pessoa parar de beber ou adquirir paciência? O que vocês acham? Quando eu faço esse tipo de comentário, tá? Que não é a primeira vez que eu coloco que os vícios morais são muito mais difíceis da gente combater do que esses vícios que eu chamo de físicos, tá? Eu não estou diminuindo a dor de ninguém, tá, gente? Porque só cada um que passa pela situação sabe a dor que tem. Então, assim, se alguém aqui tiver algum desses outros vícios, eu não estou querendo diminuir. Até falo que eu fui voluntária do Amor Exigente por mais de 5 anos, eu fui voluntária do Desate por um período, mais ou menos, acho que foi mais de 5 anos também. Eu sou conselheira na prevenção ao uso de drogas, tá? A gente tem um grupo que a gente trabalha com os adictos, seus familiares e a qualidade de vida, que é o Semeando a Luz. Então, quando eu faço essa comparação, eu não estou diminuindo a dor do vício de ninguém. Ao contrário, eu faço isso porque, para demonstrar que caso algum de vocês possua algum desses vícios físicos, vocês são capazes de superá-los, tá? E 2, cada um de nós tem algum tipo de vício que a gente precisa tratar, que a gente precisa se esforçar, que a gente precisa trabalhar diariamente. Para quê? Para nós nos melhorarmos, tá? Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que tem como título Sede Perfeitos, o item 4 fala assim: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Então, quando eu lembro que todos nós temos defeitos, dificuldades, vícios a serem trabalhados, eu não estou dizendo para ninguém que isso tem que ser trabalhado assim. Eu não estou dizendo para ninguém que nós somos obrigados a fazermos um passe de mágica em nós e nos libertarmos dessas coisas negativas que nós temos, tá? Por quê? Porque tá lá, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz. Então, o que a gente precisa? A gente precisa se esforçar dia após dia, após dia, após dia,
para sermos pessoas melhores, para chegarmos nessa transformação moral que o Evangelho fala. E aí eu faço o seguinte questionamento: o que é essa transformação moral? Provavelmente todo mundo já ouviu falar com outro nome. Com o quê? Reforma íntima. Quem nunca ouviu falar em reforma íntima? Né? E o que é a reforma íntima? O que é essa transformação moral? É exatamente isso, a gente trabalhar dia a dia para sermos pessoas melhores. É nós trabalharmos dia a dia para superarmos essas nossas dificuldades, esses nossos vícios. É nós tentarmos fazer de tudo, um pouquinho por vez, para atingirmos uma evolução. Tá? Quando a gente fala o nome reforma íntima, parece que dá até um arrepio nas pessoas, né? Ou se não, se você falar para alguém assim: olha, você precisa trabalhar a sua reforma íntima, parece que você está mandando a pessoa para um matadouro, né? A pessoa é capaz de sair correndo por essa porta, levar esse mural no peito e nunca mais voltar, se a gente falar isso aqui. Então, o que acontece? Nós vamos falar um pouquinho sobre a reforma íntima, para mostrar que ela não é esse bicho de 7 cabeças que a gente acredita e que todos nós temos condições de trabalhar com ela diariamente. Só que para isso, a gente precisa de uma coisa antes. É um negocinho simples de falar, chamado autoconhecimento. Nós não temos como nos mudarmos, nós não temos como nos melhorarmos, nós não temos como nos libertarmos dos nossos vícios sem adquirirmos o autoconhecimento antes. E o que é o autoconhecimento? É nós olharmos para dentro de nós, é nós olharmos no espelho, é nós cutucarmos a ferida para saber o que nós estamos sentindo. Como que nós nos sentimos diante das coisas que vivemos no dia a dia? Nós temos o hábito de dizer assim: o Carlos, né? O Carlos me falou aquilo, o Carlos me magoou muitíssimo com o que ele falou. Não é assim que funciona. Sou eu que fico magoada com o que eu ouvi. O sentimento é meu. Não é da pessoa que traz pra gente. Nós não podemos agir só reagindo ao que acontece do lado de fora. Por isso que a gente tem que olhar para dentro, para saber assim, enquanto a Messênia, Cristina, tá falando tudo isso, como é que eu tô me sentindo? Eu estou sentindo que é para mim? Eu estou me sentindo acusado? Eu estou me sentindo com o dedo no meu nariz? Como que eu estou me sentindo? Será que a Messênia está falando para todo mundo com o intuito de enfiar o dedo no nariz de cada um? Não. Como eu disse no começo, eu falo primeiro para mim, tá? Então, o autoconhecimento é a primeira coisa que a gente tem que trabalhar para a gente chegar a começar a nos mexermos para virarmos verdadeiros espíritas. Lembrando que no que nós precisamos? De esforço, não passe de mágica, esforço, tá? A espiritualidade maior reconhece quando nós nos esforçamos, tá? Quando a gente pratica e estuda o autoconhecimento, a gente consegue olhar para dentro de nós, a gente consegue conhecer os nossos defeitos, as nossas dificuldades, os nossos vícios. E a partir disso a gente conhece o que tem condições da gente mudar na nossa vida e qual vai ser o ritmo dessa mudança. Se é algo que eu vou trabalhar mais rápido na minha vida ou se é algo que eu vou demorar mais tempo para trabalhar. Disse Jesus: conheça-te a ti mesmo e a verdade libertar-te-á. Por que a verdade vai libertar a nós se nós nos conhecermos? Quando nós nos conhecemos a nossa essência, nós temos condições de distinguir os nossos sentimentos,
nós temos condições de saber que diante de determinadas situações nós nos comportamos de um jeito mais adequado ou menos adequado, porque o certo e o errado é relativo, depende do grau evolutivo que cada um de nós se encontra, tá? Então, a partir do momento que a gente se conhece, a gente tem como trabalhar pela nossa libertação. Por isso que a verdade nos liberta. A gente se conhece, a gente tem como trabalhar para nos livrar desses vícios que eu citei e de tantos outros que eu posso não ter nem lembrado, tá? Mas aí eu vou só fazer um lembrete, né? Quais vícios, por exemplo? Inveja, fofoca, orgulho, ciúme, etc. Tá? Essência, a gente tem que saber quem é a nossa essência. Se eu não me conheço, eu não consigo enxergar quais desses defeitos ou vícios eu possuo. Vocês já perceberam que muitas vezes a gente fala assim: o fulano é fofoqueiro. Só que se você conversar com o fulano vai virar para você e falar assim: nossa, eu nunca contei segredo de ninguém para ninguém. Sinal que é uma pessoa que não se conhece. Essa pessoa não tem consciência de que ela leva e traz, de que ela causa intriga com isso. Então, se a gente não se conhece, não tem como nós nos tratarmos, nós nos melhorarmos como seres humanos, tá? Então, o primeiro passo é olhar para dentro de nós. O segundo passo é nós traçarmos metas, tá? Para quê? Para aos pouquinhos irmos nos libertando. E o que seriam essas metas? Como é que a gente faz essas metas? Essas metas são pedacinhos do caminho que a gente vai percorrer para a nossa libertação. Então eu vou dar um exemplo. Onde tem ponto de ônibus aqui? Aqui. Muito bem. Então, eu quero pegar um ônibus aqui e eu quero ir até a rodoviária lá no centro. Então, a rodoviária lá no centro é o final do meu caminho, é o meu objetivo, tá? Eu tenho um caminho longo para percorrer até lá. Do ponto de ônibus daqui até o próximo ponto de ônibus, o caminho é curtinho, não é? Então, esse pedacinho de caminho é uma meta. Daquele ponto de ônibus até o próximo ponto de ônibus, o caminho é curtinho, é outra meta. Do ponto de ônibus ao seguinte, é outra meta. Então, eu posso dividir o meu caminho daqui até a rodoviária em 10, 20, 30 pedacinhos, que são entre os pontos de ônibus, que são as metas que eu vou cumprir para eu chegar até a rodoviária. Um exemplo prático, tá? O meu vício é a gula e eu quero resolver a questão da gula. Para eu resolver o meu vício gula, isso é um objetivo. Eu tenho que dividir em pequenos pedacinhos de caminho, que são as metas. Então, como que eu posso fazer isso? Por exemplo, só por hoje eu não vou repetir o prato. Vamos pensar um dia de cada vez. Então, só por hoje eu não vou comer doce após a janta. Só por hoje eu não vou colocar 2 colheres de arroz no meu prato. Lógico que quando eu falo 2, eu estou me referindo àquela colherona, né? Não a colher de sopa. É óbvio, né, gente? Mas é assim, você vai dividindo, você vai diminuindo o que você tem que fazer. E aí vai ficando mais leve, vai ficando mais fácil da gente assimilar. Ficando mais leve, mais fácil da gente assimilar, o nosso subconsciente pensa assim: eu tenho condições de fazer isso. Esse pedacinho eu tenho condições de fazer. Então, se eu virar para vocês e falar assim: vamos a pé deste ponto de ônibus até o próximo, todo mundo vai virar e vai falar assim: eu consigo ir a pé deste até o próximo. Agora, se eu falar assim, vamos a pé deste ponto de ônibus até a rodoviária, muitas pessoas vão virar para mim e vão falar: nem morta, né?
Então o caminho ficou maior. Ficando o caminho maior, fica mais difícil da gente se empenhar num caminho maior. O caminho pequenininho é mais fácil, tá? Então aí eu tô dando alguns exemplos para a gente trabalhar com os nossos defeitos. Nós temos que traçar um plano e ir cumprindo um pedacinho por pedacinho. Vamos dar um outro exemplo. Só por hoje eu não vou fofocar. Então, só no dia de hoje, tá acabando até, né? Então, só no resto dessa noite, eu não vou contar nada que alguém me contou pro outro. Começa de pouquinho. Aí, se você conseguiu cumprir isso, amanhã você começa com um pouco maior, começa a partir do meio-dia. No período da manhã você fofoca. Aí no meio-dia você começa. Do meio-dia à noite eu não vou fofocar. No outro dia, se você conseguiu ficar do meio-dia até de noite sem fofocar, no outro dia você aumenta. Você fofoca só na parte da manhã até as 10. Aí das 10 para frente eu não vou fofocar. E aos pouquinhos, você vai aprender a não mais fofocar. Tá? Vamos lá. Só por hoje, à noite, no resto de tempo que sobra, eu não vou me irritar no trânsito. Tá? Amanhã eu posso, esse pedacinho não. Aí vamos supor que eu consegui nesse pedacinho final não me irritar no trânsito. Mesma coisa, amanhã eu tento aumentar o período. Depois de amanhã eu aumento mais um pouquinho. Depois eu aumento mais um pouquinho. Até que de repente eu não me irrito mais no trânsito. Eu não percebo e a coisa se transformou. E aí eu venci mais um degrau. Parei de me irritar no trânsito. Parei de causar mal a mim mesmo. Porque quando eu me irrito no trânsito, por exemplo, eu estou causando mal para mim. Os outros não estão nem aí para o que eu estou sentindo. Sou eu que estou emanando um monte de energia negativa que vai me causar um monte de doença. Sou eu que posso ter um infarto por conta disso. Tá? Só hoje eu terei paciência com aquele colega do centro que senta perto de mim e fala até não aguentar mais. Então hoje eu vou ter paciência, eu não vou fazer cara feia, eu vou ouvir esse meu colega do centro falando e vou fazer essa caridade de não reclamar e nem me irritar com o tanto que o outro fala. Tá? Nós sempre temos um colega, seja no centro, no trabalho, em casa, o vizinho, que chega para nós e começa a falar e não para mais. E muitas vezes nós nos irritamos com isso. Quando, na verdade, a gente tem que lembrar do princípio da caridade, que essa pessoa está precisando ser ouvida. Então, a gente tem que olhar com outro foco essa situação e tentarmos ser caridosos com essa pessoa, tá? Só por hoje eu terei paciência com a palestrante que não para de falar. Vamos lá, gente. Outro exemplo. Se eu sou uma bagunceira de plantão, não é mais fácil eu falar assim, eu vou arrumar uma gaveta por dia, do que eu virar e falar assim, não, hoje eu vou arrumar minha casa inteira. Se eu sou bagunceira, na verdade eu vou desarrumar a casa inteira e vai ficar lá, porque eu não vou dar conta de arrumar no dia, nem no outro, nem no outro, nem no outro, nem no outro, e vai ficar aquela bagunça geral. Agora, se eu falar assim, hoje eu vou arrumar uma gaveta, nós estamos quebrando em pequenos pedaços, fica mais fácil de nós vencermos as nossas dificuldades, os nossos vícios. Tá? Neste momento, eu quero deixar uma proposta para todo mundo. Eu quero que todo mundo pense, não precisa falar, tá? Porque senão vocês vão atiçar o meu lado da fofoca, então não precisam falar, só pensem. Alguma coisa que vocês têm que incomoda vocês. Alguma coisa que vocês poderiam trabalhar para melhorar. Algum sentimento, comportamento, atitude. E eu quero que vocês pensem em uma forma de quebrar esse comportamento em pequenos pedacinhos para começar a trabalhar com ele. De preferência, começar a trabalhar com ele hoje mesmo. Se não tiver jeito, começarem amanhã. Eu quero que vocês fixem isso na cabeça. Alguma coisa para que incomode vocês, que vocês façam que incomodem vocês,
tá? No Livro dos Espíritos, na conclusão 5, fala assim: com o Espiritismo, a humanidade deve entrar numa fase nova, a de progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Isso significa o quê? Que a nossa doutrina, seja bem-vindo, que a nossa doutrina está aqui para nos alavancar o progresso, que nós temos que aproveitar o que nos é dado para nós evoluirmos. E essa evolução é algo que a gente não tem como escapar, né? Olha lá, progresso moral, que é consequência inevitável. Inevitável a gente não tem como evitar, a gente não tem como escapar. Então, ou nós vamos para frente ou nós vamos para frente, não tem alternativa. Tem até um ditado que fala assim, que as pessoas buscam se melhorarem ou pelo amor ou pela dor, né? Nós sabemos pelo Espiritismo que nós não voltamos, nós não retrocedemos, nós não atrasamos. Nós podemos nos estacionar, podemos ficar parados sem evoluir, ou nós podemos caminhar para frente. Para trás não tem jeito da gente voltar, tá? No nosso estágio evolutivo. Então, o que acontece? A gente tem o nosso livre-arbítrio, também chamado poder de escolha, também chamado vontade soberana. Se eu escolho não me mexer, não ir para lado nenhum, até certo ponto isso me é permitido. Só que como o progresso é inevitável, vai chegar um momento em que a espiritualidade maior vai ter que dar um empurrãozinho para eu ir um pouquinho mais para frente. Esse empurrãozinho é o que a gente chama dessa dor. Aí vamos supor que eu sou muito teimosa, né? Que isso não acontece com nenhum de nós espíritas. E eu finquei os meus pés no chão, igual raiz de árvore, e falei: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu quero continuar vivendo esse momento. Eu não quero mudar. É síndrome Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Aí a espiritualidade tem que fazer o quê? Jogar um furacão na gente, arrancar essa raiz que a gente criou no chão e empurrar a gente para frente. Então aí nós passamos por uma dor maior, para ver se a gente aprende que nós temos que ir para frente, que nós temos que evoluir, que essa evolução é inevitável, que nós não podemos ficar parados e estacionados no tempo, tá? Nós temos que evoluir. Então a gente acaba indo na marra. A espiritualidade é obrigada a fazer isso com a gente. Eles não gostariam, mas eles são obrigados a dar um empurrão um pouco maior para ver se a gente vai. E aí aqui, eu tenho certeza que com isso que a gente conversou até agora e com esse exemplo que eu acabei de dar, todo mundo vai sair daqui disposto a dar um passinho a mais em direção à luz. Um passinho a mais, pensando em sermos seres melhores. Um passinho a mais em algo que podemos fazer ou deixar de fazer, algo às vezes a gente faz algo que não está bom, para auxiliar a nossa evolução, como filhos de Deus que somos, como centelhas divinas que somos. Porque o que foi dito para nós? Vós sois deuses. Então, se nós somos deuses, nós temos a capacidade de superação, nós temos a capacidade de nos melhorarmos, nós temos a capacidade de fazermos cada vez mais, nós temos a capacidade de nos ajudarmos e ajudarmos ao próximo. E quando a gente faz algo por alguém, tá? Essa caridade volta em triplo pra gente. E aí tem um outro dito popular que fala assim: se o malandro soubesse o bem que lhe traz fazer a caridade, faria a caridade por pura malandragem. Então, se nós fôssemos espertinhos ou ligados ao jeitinho brasileiro, nós faríamos o bem ao próximo pensando que esse bem iria retornar para nós. E iríamos cada vez mais fazer o bem, cada vez mais fazer o bem, cada vez mais fazer o bem.
porque com certeza iria voltar para a gente, tá? E aí nós abrimos um parênteses para falar de uma questão que é o auxílio ao próximo, fazer o bem, fazer a caridade. E nós fazemos uma ligação disso com receber o bem, receber o que buscamos, receber o que pedimos. Como é que a gente faz essa ligação? Suponhamos que eu esteja pedindo a espiritualidade maior para me auxiliarem a me libertar de algum tipo de vício. Lembra do começo da conversa dos vícios? Então eu fiz um pedido e pedi para a espiritualidade me auxiliar a me libertar de algum desses vícios que eu possuo, tá? Aí nós temos no Evangelho o capítulo 27, cujo título é Pedi e obtereis. Então, seguindo esse capítulo, a gente fala em qualidade da prece e eficiência da prece. O que é esse nosso pedido à espiritualidade para nos ajudar a livrar de algum vício? É uma prece, tá? E aí, o que eu preciso ter ou o que eu preciso fazer para que o meu pedido de me libertar de algum vício, essa prece, seja atendido pela espiritualidade? O que eu preciso fazer? No item 5 desse capítulo 27 está escrito assim: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Então, o primeiro requisito que o Evangelho está colocando para a gente, para que a gente obtenha algo, por exemplo, nos libertar de um vício, é fazer a prece, é fazer o pedido, é fazer a oração. O segundo requisito que o Evangelho está colocando para a gente é a crença, a fé, acreditar que nós seremos atendidos, porque nós somos filhos de Deus, nós somos centelhas divinas, nós temos a capacidade de conseguir o que nós queremos, tá? Aí eu acrescento que se a gente aprende a fazer o bem, a gente vai receber o bem, né? Então, qual que é o terceiro requisito para eu receber o que eu estou precisando, o que eu estou pedindo? Fazer o bem, fazer a caridade, tá? Ajudar ao próximo. E a caridade me leva a um quarto requisito, que é o merecimento. Então, eu fazendo a caridade, eu fazendo o bem ao próximo, eu adquiro merecimento para eu receber o que eu pedi, tá? É uma excelente fórmula para eu adquirir merecimento, é fazer o bem ao próximo, tá? Aí nós temos um quinto requisito, que está no mesmo capítulo, no item 7. Ajuda-te a ti mesmo e os céus ajudar-te-ão. Então a gente não pode cruzar os braços. A gente não tem como virar e falar assim: eu quero me libertar do vício da gula e vou ficar com os braços cruzados e comendo. Eu não vou conseguir, né? Então, olha só, eu primeiro preciso orar, eu preciso pedir, aí eu preciso ter fé de que eu vou conseguir alcançar. Antes de irdes depositar a sua oferenda ao altar, volta e reconcilia-te com os teus inimigos, enquanto vocês ainda estão no mesmo caminho. Então, o sexto requisito para eu obter o que eu preciso é o quê? O perdão. Tá? Eu nem costumava falar sobre o perdão, eu parava antes, mas aí eu fui fazer uma palestra uma vez, eu estava falando de um outro assunto, e acho que de saúde, alguma coisa assim, e me cutucaram sobre esse trecho do Evangelho, né? E falaram: cadê o perdão? Por que você não falou do perdão? Tá aí o perdão. A gente tem que fazer o quê? Aprender a relevar, aprender... de novo, somos nós que nos sentimos ofendidos, somos nós que nos sentimos magoados. 90% das vezes as pessoas não falam as coisas pra gente querendo nos magoar, querendo nos ofender. As pessoas às vezes não estão nem pensando nisso. Às vezes é simplesmente um mal entendido da nossa própria língua portuguesa, que é uma língua bastante difícil da gente estudar, que a gente fala uma coisa e tem inúmeras interpretações. Então nós temos que lembrar que nós nos sentimos ofendidos, o sentimento é nosso, nós somos donos de nós, o sentimento é nosso.
Então, não é aquela pessoa que me ofendeu, fui eu que me senti ofendido, fui eu que me senti magoado, sou eu que estou rancoroso, tá? Então, se sou eu que estou me sentindo mal, eu tenho que dar um jeito de parar de me sentir mal em relação àquela pessoa, com o perdão. Uma técnica muito legal, que não é necessariamente dita espírita, é o Ho Oponopono, né? Que são aquelas palavrinhas que a gente envia para o universo. Eu sinto muito, eu te amo, eu te perdoo, me perdoe e, né? Sou grato, isso. Eu ia falar outra coisa. São as 4 palavrinhas, as 4 frasezinhas. É uma forma de você começar a trabalhar o perdão em relação a alguma pessoa que te ofendeu. Outra forma, capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquela prece para os nossos inimigos. Tá? Bom, aí nós temos então 6 itens. Tem mais um dedo aqui, tá? Que são um remédio para todos os males, tá? Aí a gente acrescenta o quê? Ou você vai participar da palestra na casa espírita, tomar o passe, que a gente chama de passeterapia, tomar a água fluida, que a gente chama de fluidoterapia, participar de um estudo na casa espírita, tá? E uma coisa que eu não anotei, fazer o evangelho no lar, que é importantíssimo. Se a gente conseguir juntar esses 6 itens principais, mais a prática da religiosidade, não tem nada que segura a gente. Não vai ter vício nenhum que seja pedra no nosso sapato. Nós somos capazes de superar todas as nossas dificuldades. Nós somos capazes de superar dúvidas, ofensas, mágoas, rancores, vícios de álcool, cigarro, drogas. Nós somos capazes de superar tudo, porque nós somos deuses, tá? Mas a gente precisa se mexer, que está dentro de fazer esses 6 itens e fazer o evangelho no lar, vir para a casa espírita. Não precisa ser necessariamente a casa espírita. Se você tem outra religião, pode frequentar a sua religião, qualquer uma que seja. Mas tem que ter uma religiosidade, tem que ter esse contato com a espiritualidade maior. E com isso a gente consegue se libertar dos vícios, que era o princípio de tudo. Aproveitando o ensejo, eu acho que eu não sei como é que a gente está com o tempo aí. Quem faz o evangelho no lar aqui? Olha, a gente está com um número bom de encarnados fazendo evangelho no lar. E quem não levantou a mão sabe fazer o evangelho no lar? E não faz por quê? Como? Você faz sozinha. Você nunca está sozinha, então tá ótimo, né? Porque Jesus disse: onde houver um ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. E como nós nunca estamos sozinhos, no mínimo a gente tem o nosso anjo da guarda. Dizem que tem uma proporção de que para cada encarnado tem no mínimo 4 desencarnados. Então nós nunca estamos sozinhos mesmo, né? Nem para ir ao banheiro. Então, de qualquer forma, é muito importante que a gente faça o evangelho no lar, tá? E que a gente venha para casa, como nosso amigo falou, tem um monte de trabalho aqui para ser feito. Isso é a laborterapia, isso é a parte de você trabalhar a caridade, de você trabalhar o merecimento. Então, venham conhecer os trabalhos, venham participar. Eu tenho certeza que vai ter algum que se encaixa na personalidade de cada um de nós. E pelo horário, eu acho que eu tenho que parar por aqui. Muito obrigada. E desculpa.